Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre sua vida. Bora para mais um dia cheio da graça, da presença e da bondade de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia, turma abençoada. Que alegria estar com vocês em mais uma manhã. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa. Bora começar mais uma semana animados, revigorados. Todo mundo animado? Passar bem o final de semana? Como é que passaram o final de semana? Ajustando meu cabelo. Deixa eu mandar mensagem no grupo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que hoje seja mais uma manhã onde o Senhor tenha liberdade de falar com a gente, em nome de Jesus. Ebiel, bom dia, está sumido, hein? Pronto. Mandei mensagem no nosso grupo. Bom dia, Roberta. Deus te abençoa. Bom dia, Lila. Deus te abençoa. Enquanto a nossa turma vai entrando, abram aí sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 13. Gente, eu vou só ligar aqui o ventilador, tá bom? Amém. Nós vamos orar enquanto a nossa turma vai entrando. Agradeça ao Senhor por mais um dia. Que seja mais um dia para a gente poder glorificar o Senhor e conectar, começar a semana conectados com Ele, recebendo uma palavra do alto, um direcionamento. É tão bom quando a gente tem um direcionamento de Deus, sabe, para a gente poder começar a semana, para a gente começar o nosso dia, porque quando a gente não recebe esse direcionamento, a gente fica assim, mas Deus, para onde eu vou? Ontem eu estava no culto e eu recebi uma palavra de Deus e eu fiquei assim, nossa, assim tão maravilhada, extasiada, porque Deus tinha falado uma palavra para eu começar a semana. Eu falei, Deus, muito obrigada. E ali eu chorei. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um direcionamento para a semana, eu tenho um reposicionamento. Deus já tinha falado comigo algumas coisas na quinta-feira. E eu acho bonitinha a forma como Deus fala e trata comigo, né? Eu acordei na quinta-feira e Deus falou comigo assim, leia a carta de 1 Pedro. Aí eu falei assim, 1 Pedro, e acho que isso é da minha cabeça, eu quero ler Tiago. E aí eu fui para Tiago, né? Eu vou ler Tiago. Mas na hora que eu fui abrir a minha Bíblia, eu leio nessa biblinha aqui nova. Na hora que eu fui abrir essa Bíblia, eu tenho um toque. Tinha uma página da minha Bíblia amassada. Aí eu falei, vou só desamassar essa página e aí eu já vou ler Tiago. Aí na hora que eu fui desamassar a página, onde que estava amassado? No 1 Pedro. E aí eu fui ler a carta de 1 Pedro. E ali o Senhor já começou a ministrar algumas coisas na minha vida. E eu já comecei a entender aonde eu estava. Já comecei a me situar aonde Deus estava vendo, né? Onde eu estava, aonde Deus queria me reposicionar. Eu falei, opa, tá, e o que eu precisava fazer?
E aí, desde quinta-feira, eu tô com as minhas anteninhas ligadas em alerta e falando, tá, Deus, tudo bem, vamos lá, tô entendendo. O que o Senhor quer? E aí, quando foi ontem no culto da noite, tava louvando e adorando ao Senhor no meu cantinho e declarando que o Senhor é santo. E aí o Senhor trouxe um versículo ao meu coração que parece que veio de dentro, sabe? Assim, é como se fosse de dentro, assim, e veio para fora. É como se algo viesse aqui de dentro e veio para fora. E o Deus, como assim, uma palavra com poder de me revigorar. E eu senti aquela palavra chegando dentro de mim, assim, no momento do culto e trazendo vida para mim e me reposicionando em mais um ponto ali. E eu falei, Deus, uma palavra para me começar a semana. Eu achei aquilo tão lindo, sabe, da parte de Deus. Quando Deus me deu aquela palavra, eu falei, tá, muito obrigada. E ali eu já sabia uma palavra para poder começar a semana. Gente, quando eu cheguei em casa, eu falei, tá, eu tenho um comando, eu preciso fazer um jejum específico. Deus me disse isso. Quando eu cheguei em casa, eu falei, qual que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Eu falei, por que eu não anotei? Eu ia anotar, mas eu fui prestar atenção na palavra, esqueci de anotar. Eu falei, meu Deus, por que eu não anotei a palavra? Me perdoa. Eu precisava dessa palavra, era um comando tão específico, era um comando forte que eu precisava para segunda-feira. E eu falei, Deus, me volta a lembrança da palavra que o Senhor me deu. E aí eu não lembrava, e eu só lembrava que essa passagem estava na carta de Timóteo. Só não sabia se era a primeira ou a segunda. Eu falei, vou ter que ler a carta de 1 Timóteo. Fui contar isso pra minha irmã, ela riu até. Eu falei, agora eu vou ter que lembrar da palavra, vou ter que ler a carta. Aí antes de dormir, já era quase meia-noite, falei, vou ter que ler a carta de Timóteo, me lembrar o que Deus me falou. E eu comecei a ler a carta de Timóteo, estava lá no capítulo 4 de Timóteo, o comando que Deus tinha me dado. E ali aquilo alegrou tanto meu coração, e eu já fui dormir orando de uma maneira diferente, eu acordei de uma maneira diferente orando e apresentando uma consagração ao Senhor. E eu falo que isso é tão bom, porque eu tenho um direcionamento, eu tenho algo que o Senhor requer de mim para essa semana. Qual que é o meu papel? Obedecer. O meu papel é obedecer fielmente aos comandos que Deus ele me deu. Eu tenho um comando que ele pediu para eu ler a carta de 1 Pedro, e aí eu tinha negligenciado a princípio. Ele me falou, é 1 Pedro que eu quero. E aí ele me situou, ele falou, Raira, olha o que você está vivendo. Você está vivendo isso aqui, ó. Mas não é isso que eu quero de você. Então volta. Aí eu, então tá bom, beleza, vou voltar. Tá, mas vou voltar para onde? Aí é onde eu pergunto, vou voltar para onde, Deus? Eu vou para qual lugar? O que o Senhor quer de mim? Qual que é o posicionamento que o Senhor espera de mim então agora? Aí ele vai e fala ontem comigo no culto, isso, é esse ponto que eu quero chegar, faz isso aqui. Aí eu falo, Deus, muito obrigado. É tão bom quando a gente é reposicionado por Deus, mas para isso você precisa dar lugar. Você precisa dar um comando falando assim, Deus, eu me sujeito à tua vontade. Eu me sujeito ao teu governo, à tua soberania, sabe? E eu tenho feito algumas orações bem sinceras com Deus. Uma das coisas que eu mais tenho pedido é, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser amiga íntima, eu não quero ser qualquer amiga. Porque eu tenho descoberto que os amigos de Deus, ele confia coisas muito grandes. Coisas grandes não falo a nível de status ou poder. Mas eu falo que ele pode confiar coisas importantes a essas pessoas, porque ele tem a certeza que essas pessoas vão executar aquilo que é importante para ele. Exemplo, você pede o seu filho de talvez 4, 5 anos para arrumar a cama dele, porque aquilo indifere da casa, é a cama dele. E ele tem a obrigação de arrumar a cama dele. Coisa que depois você pode ir lá passar e depois ajeitar. Você vai pedir para o seu filho, talvez de 7 anos, para varrer uma casa ou lavar uma vasilha, mas que depois você vai lá voltar e conferir. Mas não difere tanto. Mas talvez um banheiro que você gosta de bem lavado, é só você que vai lavar.
A comida que vai todo mundo comer da casa, é só você que vai fazer. Ou os filhos mais velhos, que você pode confiar o manuseio da faca, o manuseio de algum outro objeto ou de algum alimento que você fala, esse aqui pode manusear isso aqui. São coisas importantes. Você não vai pegar e receber uma visita na sua casa e vai pedir o seu filho de 10 anos para cozinhar. Não vai. Porque você vai receber uma visita, você tem um almoço para poder fazer e você não confia ao seu filho de 10 anos o almoço desse dia. Por quê? Porque ele não tem habilidade, ele não tem experiência, ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento para executar aquele almoço. E muitas das vezes a gente está nesse lugar. Nós somos filhos amados, filhos queridos, mas Deus ainda não nos pode confiar tarefas importantes porque nós não crescemos. E eu tenho orado e falado assim, Deus, eu quero ser essa pessoa que o Senhor confia coisas importantes. E por muito eu falei assim, será que eu tô nesse lugar? Eu me considero amiga de Deus. Eu me considero amiga. Mas aí quando eu fui fazendo uma avaliação e análise da minha vida, eu falei, mas Deus, eu tô muito distante. Poxa vida, eu me decepcionei com o lugar que eu tô. E eu falei, de fato, o Senhor não pode confiar ainda pra mim fazer o almoço. Acho que ele me deixa, tipo, varrendo casa, me deixa arrumando minha cama, porque é coisa que depois ele pode vir e corrigir. Sabe? E são detalhes tão pequenos que eu fico assim, como que Deus vai me confiar um projeto grande, tão grande, se eu ainda não sou fiel nos pequenos comandos que Ele me dá? Se eu ainda não consigo obedecer nas pequenas coisas, se eu postergo as coisas que Ele me dá? Gente, Deus já me pediu para me escrever um livro. E até hoje, aqui, ó, o livro tá pela metade, eu não termino. Eu chego atrasada na live. A live começa às 8 horas. Eu chego às 8h10, 8h05, 8h15. E vou assim enrolando. Isso é falta de compromisso. Isso traz descredibilidade. Ainda sou criança, menina. Porque imagina, hoje não quero desmerecer ninguém aqui. Eu amo a vida de cada um de vocês que estão. Mas hoje chega 40 pessoas. Às vezes tem... no máximo 60 pessoas numa live. Mas imagina se no dia de amanhã Deus me confia 1000 pessoas. Como que 1000 pessoas vai esperar 5 minutos? Eu vou perder o coração delas. Vocês me esperam porque vocês alcançaram um nível de amor pela minha vida. Sabe? É aquela coisa, quando a palavra diz, o amor cobre uma multidão de pecados. É isso que acontece. Vocês me amam e por isso vocês suportam o meu pecado. Porque é um pecado. Aí vocês cobrem esse pecado. Aí toleram o meu pecado. Mas, e se no dia de amanhã Deus me confia 1000 pessoas? Será que 1000 pessoas vão me amar como vocês me amam para tolerar um atraso na live? Olha o tanto que eu sou menina na fé. Olha o tanto que eu ainda tô bebendo leite. O tanto que eu ainda preciso crescer e me esticar, sabe? De falar assim, ó, acorda. Igual, por exemplo, hoje eu acordei cedo. Aí eu falei, eu vou chegar cedo no horário. Aí eu começo a fazer, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer o provérbio do dia, eu vou fazer isso aqui, vou pegar... Ah, atrasei. Tomo banho, lavo o cabelo, na hora que eu vou secar o cabelo, 8 horas. Sabe? Eu acordo cedo, me planejo e ainda consigo chegar atrasado. Toda vez é isso. Eu falo, não, eu preciso chegar no horário, e eu chego atrasada ainda. Eu falo que qualquer dia Deus vai me trucidar e pegar meu pescoço e torcer. Porque Ele confiou algo a mim que eu não tenho entregado da melhor maneira. E eu penso que esse é o meu problema. Ele me entrega comandos que às vezes eu não executo. Mas qual que seria o seu? Conseguem me entender? Como Ele vai me chamar de amiga? Como Ele vai confiar em mim para projetos maiores, se quando é desse tamanhozinho o projeto que Ele confia a mim, eu ainda não consigo executar? Com presteza, com zelo, com amor.
sabe, com toda a minha dedicação. E eu conseguiria, gente, dar desculpas, tá? Eu conseguiria dar desculpas do tipo, cuido de muita gente, tenho bastante tarefas ao longo do dia, não tenho alguém que vai me dar suporte nas mídias sociais, não tenho. Eu conseguiria dar desculpas, mas aí eu estaria tornando mais feio ainda meu pecado. Porque uma vida organizada vai fazer com que você flua no seu chamado de uma maneira leve. Não estou falando que o caminhar com Jesus é leve, mas eu sei que o jugo dele é. Existe um jugo, existe um peso que é colocado, mas é leve, sabe? Ele vai nos dando estratégia, ele vai nos dando os meios para a gente chegar nesse lugar. Preciso de oração? Preciso, mas eu preciso muito mais de obediência e posicionamento do que oração. A oração que eu preciso é para que uma mentalidade e uma chave seja virada na minha mente, para que o meu compromisso seja ainda maior, para que a minha vergonha na cara seja maior. É isso que eu preciso, sabe? E eu não vou ser cara de pau e falar, eu preciso de oração. A oração que eu preciso é para que a minha cara tenha vergonha, sabe? É isso que eu preciso. E são essas condutas que precisam ser melhoradas na minha vida, para que eu possa fluir e dar um passo para me ser uma amiga mais íntima de Deus. Será que Deus amanhã, igual eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu deito, e o meu telefone desperta todos os dias às 3 horas da tarde. Então eu oro pela manhã, à noite e 3 horas da tarde. Porém, se eu estiver em algum lugar 3 horas da tarde, eu coloco adiar o despertador, e às vezes eu vou orar bem depois. Ou não vou orar e eu vou enrolar. Mas se no contexto de doença, será que eu vou orar com afinco, com dedicação? São esses tipos de coisa que eu tenho me cobrado, sabe, gente? Que eu tenho lavado a minha cara e falado assim, como eu tô distante de viver um evangelho de verdade, sabe? Como eu tô distante de ser amiga de Jesus de verdade. E às vezes que eu tô com preguiça, que eu não dobro os meus joelhos para poder orar à noite, sabe? E deito na cama e fico assim, ai, tá tão gostoso aqui, Deus. Ai, eu tenho muita amizade com o Senhor, me considero amiga dele, eu pra ele. Mas não sei se ele pra mim é a mesma coisa. Eu pra ele, eu sinto que eu sou amiga dele. Eu deito e falo assim, ai, Jesus, vamos conversar, vamos falar tal coisa. Sempre ele me traz um versículo, ele sempre me pede um comando, e eu me sinto amiga por esses motivos. Mas será que se no dia de amanhã eu estiver passando por uma prova tão grande, eu vou conseguir dar frutos de alguém que tem uma amizade verdadeira com o Senhor? Eu vou conseguir ser essa amiga íntima que vai derramar o azeite puro? Será que eu vou conseguir? Eu fiquei pensando isso. Porque na hora eu falei, Deus, eu sou muito sem vergonha. Porque se eu tivesse com uma doença, se minha família tivesse doente, se eu tivesse num propósito com o grupo lá enxergando as escrituras, talvez meu joelho estaria dobrado, eu estaria fazendo oração de 20 minutos. Mas aí, como eu não tô fazendo propósito, como não tem ninguém passando mal, como eu não tô precisando de nada, as orações são michurucas. As orações são tipo, muito obrigada, Deus, que bom, me coloca no centro da sua vontade, me reveste, me guarda, me coloca as suas armaduras, me dá sabedoria, gera em mim amor, que eu possa habitar no lugar de adoração. E bom? Meu Deus! Quão distante eu estou de ser amiga de Jesus. Porque os amigos, eles são inseparáveis. Os amigos dedicam tempo. Vou contar aqui, abrir meu coração para vocês. Hoje eu tô rasgando meu coração aqui para vocês. Tô me considerando aqui amiga de vocês e abrindo meu coração. Esses dias, eu descobri uma série na Netflix. E uma série bem legal.
Não tinha nada demais, uma série coreana. E série coreana, graças a Deus, não tem tantos conteúdos sexuais chatos, não tem droga, aquela coisa toda. Que legal, uma série muito bacana. Gostei. E aí, tava assistindo a série. Começou, tipo, um capítulo por dia. Beleza. Aí depois, passou para ser esse capítulo na hora do almoço. Assistia na hora do almoço. Então, comia na frente da televisão, assistindo a série. Ele começou a ser tão interessante pra mim, que eu falei assim, tá, eu vou assistir antes de dormir. Aí eu comecei a assistir um capítulo antes de dormir. Tá, e eu parava pra dormir 10 horas, 10 e meia, e assistia até 11 e meia um capítulo. Até que eu comecei a ir até 3 horas da manhã, até que um dia eu virei à noite. Numa madrugada eu assisti 5 episódios. E foi tipo... Era 4h30 e poucos. A minha mãe deu bom dia no grupo. E eu falei, minha mãe tá acordando e eu não dormi ainda. E eu falei pra minha mãe assim, no grupo da família. Nossa, mãe, bom dia. A senhora tá dando bom dia, eu ainda nem dormi. E tinha live no outro dia. Era uma sexta-feira. E eu falei, nossa, daqui a pouco eu tenho que acordar porque vai ter live. E eu não dormi ainda, era 4h30. E eu tinha que acordar no máximo 7 horas pra poder estar na live. E eu tinha gastado aquela madrugada inteira assistindo uma live. Mas às vezes eu vou levantar pra orar de 3 horas às 4 horas, eu fico quebrada. E falando, Deus, eu tô quebrada, eu não tô aguentando orar. Quanta hipocrisia da minha parte falar que eu quero ser amiga de Deus, que eu quero ser amiga do Espírito Santo, sendo que as minhas distrações e entretenimentos são muito maiores do que o meu tempo gasto com Deus. Sim, essa sou eu, Raira. Gastei uma madrugada inteira assistindo uma série. E depois eu falo que eu quero ser amiga de Deus. Quanta hipocrisia da minha parte. Eu fico imaginando o Senhor lá do céu falando assim, você não quer ser amiga nada, porque amigos gastam tempo comigo. Amigo, ele volta o coração pra mim. Amigos estão juntos, amigos eles têm vínculo, amigo presta amor um pro outro, gasta tempo, dedicação, sabe o que o outro tá fazendo, você não quis saber o que eu tô fazendo. E aí, existem algumas coisas, gente, que a gente vai colocando pro nosso dia a dia, e isso ficou tão sério pra mim, e depois Deus veio lavando a minha cara, porque eu tava tão dispersa, porque eu não estava enfiada no meio de um pecado. Vocês entendem isso? Eu não estava me jogando no meio de um orgulho, de uma promiscuidade, de uma idolatria, de um adultério. Eu não estava me enfiada no meio de um pecado. Assim, nítido na minha cara. Mas eu estava entretida. E muitas das vezes nós não vamos estar enfiados no meio de pecado. Mas nós vamos estar tão entretidos que nós vamos colocar a presença de lado. Aí a presença vai ficando tão de lado que é pior do que pecado. Porque o pecado você peca, você sabe que você está longe de Deus. Mas aí você tem consciência que você está longe de Deus. Tipo, eu pequei. Eu fiz algo que Deus não agrada. Eu tô longe. Agora, o entretenimento, quando você está no meio de algo que é lícito, quando você está gastando tempo com algo que é lícito, uma série não é ilícito. Não tô pecando assistindo uma série. Eu não tô pecando passeando com a minha família no parque. Eu não estou pecando pegando a minha família, levando ela pro sítio que eu tenho. Eu não tô pecando indo para uma viagem na Disney. Eu não estou pecando fazendo as coisas do meu dia a dia e gastando tempo ilustrando as minhas louças. Eu não estou pecando passando horas lendo livros de romance. Não estou pecando. Mas eu estou entretida. Eu estou entretido. Talvez você fique horas lustrando o seu carro, limpando o seu carro, e vai para a oficina, e conversa com os amigos, e fica ali, e bate papo, e vai para a casa das amigas, e toma chá, e vai de café em café. Eu não tô pecando. Eu não estou pecando. Eu só estou
entretido. Tá tão distante quanto quem tá pecando. Foi um tapa na cara que eu levei naquela madrugada, depois que eu só fui acordar depois. Do tipo, como, gente? Desde o início do ano, Deus me deu uma palavra que estava lá em 1 Coríntios. Se vocês esperam, se aquilo que vocês esperam de mim é só para essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Para de ficar olhando para as coisas dessa terra. Olha para as coisas que são celestiais. Deus me deu um comando no início do ano que era: olha para as coisas celestiais, caminha buscando aquilo que é eterno, Raira. Era o comando que eu tinha no início do ano, e eu tô gastando tempo com coisas que são da terra, querendo satisfazer a minha vontade. E aí você olha e fala assim: nossa, Raira, que bonito, você tem uma vida devocional. Tá, mas de que adianta eu pagar o preço pela manhã, ler lá 4 capítulos da Bíblia pela manhã, dobrar meu joelho e agradecer ao Senhor pelo início do dia, mas o restante do dia ficar sem conectar com Ele? Aí fica mais um ritual. Aí é melhor não ter. Eu, pelo menos, eu posso bater no peito e falar assim: eu tenho uma vida devocional. Eu tenho vida com Deus. Eu tenho jejum, eu tenho entrega de oração, eu tenho vida na palavra. Mas isso, em forma de ritual, não é suficiente. Não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de mim. Porque eu olhei para minha vida e falei assim: está levando uma vida hipócrita. Porque lê Bíblia, faz jejum e ora. Mas está como ritual, está como cultura. E o relacionamento que vem acompanhando o resto do dia. Porque depois eu posso ver a série quantas horas eu quiser. Porque eu já paguei o meu preço do dia? Eu já li Bíblia hoje. Já li Bíblia, eu já orei. Não posso assistir minha série. Mas aquilo vai, sabe, entrando no meu coração. Aquilo vai tomando lugar dentro do meu coração. Não tem problema nós termos um ou outro entretenimento. O problema é quando o entretenimento, ele vai tomando o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes nós não estamos em pecado, em nada aparente diante dos nossos olhos, e nos julgamos numa posição melhor do que aquele que teve um pecado exposto. Mas nós estamos tão entretidos e distantes de Deus que numa condição pior. Porque se Deus não me acorda, se Deus não fala comigo assim: vai ler a carta de 1 Pedro, vai ver onde que você está, vai se situar, eu não acordo. E aí eu não vou ter discernimento do lugar que eu estava. Por quê? Porque não é um pecado aparente. Porque não é um problema. Porque quando nós estamos enfiados em pecados, em coisas que são lícitas, nós achamos que está tudo bem. E não está. Porque isso está roubando o nosso coração tanto quanto um pecado. E aí nós precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores e nos reposicionar. E a palavra que Deus me deu, eu posso compartilhar com vocês. A palavra de 1 Pedro, ela vai falar o seguinte: aos irmãos que estão dispersos, que estão espalhados, longes. Quando fala dispersos, ainda que dispersos por algum motivo, ainda que dispersos por uma perseguição, eles não estão no lugar que deveria estar. Deixa eu lembrar vocês. O autor da carta fala: lembrem-se que vocês têm uma viva esperança que está em Cristo. E isso vem pelo meio da fé de vocês, e vocês adquiriram pelo sangue derramado. Olhem para o alto, porque vocês, olhando para o alto, vão ter uma esperança, uma alegria. Vai falar uma alegria vivificada, uma alegria indescritível, uma alegria... Eu vou ler. Mas fala de... Quando eu li, tipo assim, que alegria que é essa, Deus? Ele vai falar assim: é uma alegria que não vem de circunstância, mas uma alegria que vem da confiança, uma alegria que vem da presença de Deus, e uma alegria que vem do lugar... Alegria indizível. Ele começa a falar: olha, Cristo, Deus, ele te regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, maculada,
ou perder o seu valor. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que vocês fiquem comprovados que a fé de vocês é valiosa. E que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, da salvação das suas almas. Não sei se vocês entenderam tudo, mas quando eu li isso aqui, para mim ficou claro. Deus falou assim: filha, você está dispersa, você está num lugar que eu não te chamei para poder estar. Volta para o lugar que eu te chamei, porque tem uma esperança em Cristo. E nesse lugar de esperança, foi o lugar que eu guardei a sua herança. Essa herança não se perece, está guardado com o meu poder. E junto com tudo isso, vem uma alegria indizível. Ainda que você passe por uma provação, eu estou testando a fé de vocês. Permaneça nesse lugar que eu chamei para você para estar. 1 Pedro capítulo 1, Renatinha. E aí ontem o Senhor fala: aviva o dom que tem dentro de você. Não apagueis o espírito. Não negligencie o dom que existe dentro de você. Ou seja, Rairinha querida, volta, reposiciona e faz um boom com aquilo que eu te dei. Existe algo dentro de você que precisa trazer vida. E eu vou falar que não é só sobre mim, gente. Eu coloquei a minha vida hoje, não gosto de falar assim de mim, porque fica parecendo uma mensagem sobre Raira. Não falei sobre mim, eu só expus o meu pecado, para que vocês vejam que eu sou uma pessoa que erro, sou uma pessoa que desvio do caminho, e eu preciso ser reposicionado o tempo todo pelo Senhor. E preciso ter os meus olhos abertos. E hoje, qual é o lugar que você está? Será que assim como eu, você também está levando o devocional, a oração e o jejum para um lugar de religião? Do tipo, já fiz, já paguei minha conta do dia e agora eu vou viver? Sabe, o Senhor, Ele é participante de tudo aquilo que eu faço. Eu faço visita, eu levo o Senhor, eu estou na igreja, eu levo o Senhor, eu vou para um café, eu levo o Senhor. Eu sempre levo o Senhor para as coisas que eu vou fazer. Mas eu entendo que, às vezes, Ele tem ficado de lado. Ele não está no lugar que Ele deveria estar na minha vida. E aí, no final do dia, eu quero falar para Ele assim: Jesus, Deus, Pai, Espírito Santo, eu sou sua amiga. Aí eu quero ser melhor amiga de Deus. Não vou ser nunca. Nunca, se continuar levando uma vida medíocre, uma vida de rituais, uma vida de poucas intimidades, uma vida de quem Deus pode confiar só a arrumação de cama. Deus nunca vai deixar eu fazer a comida para visita se eu não crescer. Ele nunca vai poder me dar o alimento mais sólido se eu ficar nesse ponto de só querer beber leite. Nós precisamos crescer e amadurecer. Né? Vamos ler a palavra? Isso é o que mais Deus tem falado comigo, sabe? Avive em vocês também o dom que existe dentro de vocês. Se reposicionem no Pai. Não estejam dispersos. Consagre, ora, jejua. E eu falo que o que mais pode te ajudar a reposicionar no Senhor é o jejum. O jejum é o ponto que mais pode te ajudar. Porque o jejum, ele mata muito a nossa carne. E quando o jejum, ele mata a nossa carne, ele nos faz ser mais sensível ao Espírito Santo, mais sensíveis à voz de Deus, e aí nós conseguimos escutar com uma facilidade melhor, né? Sim, Taninha, fica gravado. Vamos lá comigo em Juízes capítulo 13, vamos ler
esse capítulo rapidinho. Aqui agora, abre sua Bíblia lá comigo em Juízes capítulo 13. Aí do seu jeitinho, peça ao Senhor para falar com você por meio da palavra. Vamos ler o versículo primeiro. Nós vamos falar sobre a história de Sansão. Sansão. Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Revela a nós os teus tesouros escondidos em nome de Jesus. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que oprimiam durante 40 anos. Mais uma vez o povo vai viver a opressão. 40 anos de opressão. Versículo 2. Naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho, portanto tenha cuidado, que ele não beba vinho e não tenha outra bebida fermentada, nem coma alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o nascimento, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Livro de Juízes, acabei de ler o versículo 5, tá? Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Gente, esse é o início da história de Sansão. Sansão era filho de Manoá. Manoá era da tribo de Dan e ele vivia na cidade de Zorá. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos, e um dia um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, né, a mãe de Sansão, e fala com ele assim, com ela: olha, embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, você vai ficar grávida e o seu filho será consagrado ao Senhor. Ele não vai beber bebida forte, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai comer alimentos impuros. Porque desde o seu nascimento, ele será consagrado como nazireu. Vocês já viram ou ouviram esse termo? Já conheciam quando alguém fala assim, voto de nazireu? Já conheciam? Sabiam o que é quando alguém fala assim, vou fazer um voto de nazireu? Fulano é consagrado como nazireu. Fulano fez um voto de nazireu. O que significa isso? Já ouviram falar desse termo? Quando a gente chega aqui no capítulo do 3 até o capítulo 5, a Bruna, Valéria não conhecia. Sim, vou explicar. A maioria, eu creio que não deve ter ouvido falar, mas muitas pessoas fazem o voto ou a consagração de nazireu. Essa consagração, a gente fala que é uma que você pode fazer, né? A única que... Tem gente que fala assim, Deus não me escolheu. Eu não fui escolhido por Deus para ser nada, Deus não me escolheu para nada. E quando você olha para a consagração do nazireu, é uma consagração que você olha e você pode fazer. Você pode ser consagrado nazireu se você quiser. Você pode fazer esse voto de nazireu. A Tamires Garcia, aquela que canta A Tua Mesa Cura, A Tua Mesa Cura, ou uma mais conhecida, que era do Ministério Zoe, que cantava Aquieta Minha Alma, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ela fez o voto de nazireu. E quando ela fez o voto de nazireu para o Senhor, né, um período de consagração, ela determinou tempo. Se eu não estou enganada, ela fez de 4 anos. Por 4 anos, né, ela fez esse ritual. No caso dela, ela rapou a cabeça para começar o voto e rapou a cabeça quando ela terminou o voto. Então, durante o período do voto de nazireu, ela não cortou o cabelo, não bebeu nada que procede de uva, não tomou suco de uva, não tomou vinho, não pode tomar, né? Não come nada que seja impuro. O nazireu, ele não pode tocar em pessoas mortas, né?
nada. Aí tem que olhar tudo que a Bíblia considera impuro e não pode fazer nada do que a Bíblia considera impuro. E ela fez esse voto de Nazireu. É um voto que as pessoas podem fazer. Então, quem que vem consagrado aqui como Nazireu? Sansão. Sansão teve esse voto. O Senhor já tinha dito, olha, você vai ter um filho. E esse filho, ele vai vir para poder libertar, para começar a libertar o meu povo. E quando ele nascer, ele não vai beber bebida forte, ele não vai tocar em nada que é impuro, ele não vai comer nada que é impuro, e não vai passar navalha na cabeça dele, ou seja, não vai cortar o cabelo dele. Versículo 6. A mulher foi correndo contar para o marido, um homem de Deus apareceu a mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse nome. Mas ele me disse, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não que ele não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como Nazireu e desde o nascimento até a sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Olha que coisa mais linda. Eu falo que quando tem um casal que tem unidade, um casal que está conectado, um casal que caminha junto, é isso que acontece. A mulher, ela teve, o anjo apareceu a ela. Ela tinha uma palavra. Ela conta para o marido. O marido fala assim, meu amor, não descredibilizo, acredito, mas vamos buscar do Senhor agora. E aí ele como sacerdote, ele como alguém que cuida da casa, ele vai falar assim, Senhor, faz com que esse homem que apareceu para minha esposa volte e fale a mim o que vai acontecer. Quem é esse menino que vai vir? Me dê instruções acerca dele. Ele está buscando de Deus, querendo entender. Eu falo que isso aqui, para mim, quebra qualquer tipo de argumentação de pessoas que ama correr atrás de profeta. Ama pessoas que gostam de falar assim, vai vir um profeta da Austrália, um profeta dos Estados Unidos, um fulano de tal que vem de não sei da onde, que revela CPF e conta a vida toda. Vamos lá na igreja porque ele vai te falar o que vai acontecer de sua vida. Ele vai trazer uma revelação acerca do que Deus vai falar com você. Eu detesto esse tipo de coisa, porque isso mostra o quão mesquinha, hipócrita, afastada, qualquer coisa desses argumentos a igreja é. Porque a igreja não quer um relacionamento com Deus, ela quer as coisas mastigadas, ela quer que Deus revele algo para a família delas através dos outros profetas. E eu não gosto desse tipo de coisa. Eu prefiro, que Deus fale diretamente com a família. Toda vez que Deus queria falar algo, ele falava com a família. Ele não mandou recado para a vizinha de Maria. Ele apareceu para Maria e falou com ela. Ele não mandou recado para Isabel, muito menos para o pai de João Batista, mas ele mandou, ele foi lá e falou com a família deles. Deus não mandou recado, Deus falou diretamente com a família. Olha, Maria, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Isabel, sua mulher, Zacarias, ficará grávida. Assim vai acontecer. Existem casos que Deus usa profetas? Sim. São casos bem esporádicos, por exemplo. Olha, quando aquela mulher, a viúva de Sunem, aquela mulher que morava em Sunem, que via Eliseu passando toda vez e falou assim, esse cara é um homem de Deus, vou construir para ele aqui uma casinha, para toda vez que ele subir aqui, ele possa repousar na minha casa. A casa dela ficava no meio, entre a cidade que ele morava e o monte onde ele orava. Toda vez que ele subir, era 55 quilômetros de um lugar para o outro, toda vez que ele subia, ele pode ficar aqui na minha casa. Aí ele falou assim, olha, essa mulher fez um agrado pra gente, o que nós podemos fazer para ela, Geazi? Aí ele olha e fala assim, ela não tem filho, fala para ela ter um filho. Olha, você ficará grávida, Deus vai te dar um filho. Aí Deus usou um profeta para falar assim,
Tá aqui. Mas falou direto na casa dela e usando o profeta. Falou com a pessoa. Ela não vai buscar. Ela não vai atrás. Sabe? O povo tem uma mania de ir atrás. Deixa eu ali ver o que Deus vai falar pra minha casa. Deixa ele buscar uma orientação. Ô, irmão, ora pra mim, pra ver se Deus te fala alguma coisa pra mim, sabe? Não. Naquele momento, na casa da viúva, da mulher de Sunem ali, na casa de Sunem, da Sunamita, o profeta era a representação de Deus. Deus estava falando com ela. Não era o vizinho dela que estava buscando por ela. Isso pra mim quebra e desmistifica qualquer argumento que vem do tipo, fulano, ora pra mim. Eu preciso entender qual que é o caminho que meu filho vai tomar. Vai buscar você. Vai pagar o preço você. Porque o mesmo Deus que fala comigo fala com você. Só precisa ter relacionamento com Ele. Agora é muito fácil você não querer ter relacionamento com Deus e querer o bônus do meu relacionamento com Ele. Entende? O bônus do que o profeta vive com Deus. Nós precisamos aprender a amadurecer e chegar no lugar que o Senhor espera de nós. Aquele homem, na hora que ele escutou o recado, ele fala assim, Deus, eu queria que esse homem que apareceu para minha esposa aparecesse para mim também. Ele tá buscando pela casa dele, ele tá buscando pela família dele. E aí vai falar assim, Deus atendeu a oração de Manoá. Eu falo que isso aquece meu coração. E isso revigora minha alma, porque fala que Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo apareceu para ele outra vez, a sua esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar para o marido. O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou, o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou, quanto as suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? Eles estão aqui agora perguntando, uma vez que Deus trouxe resposta, uma vez que Deus manifestou com graça, uma vez que esse homem voltou, me conta, Deus, como eu vou conduzir com esse menino? Como eu vou criar esse menino? Aí aqui vai quebrar mais uma das teses e argumentações de pregadores que vem falando que você tem que viver a sua vida, você tem que quebrar a cara, não tem que perguntar tudo para Deus, não. Vai errando e aprendendo. Não. Aqui desmistifica outra tese. Você não tem que quebrar a cara para aprender, não. Se tratando de decisões pontuais, importantes, de qual faculdade fazer, qual emprego ir, qual casa comprar, como criar seus filhos, se vai fazer um Enem ou não. Você vai perguntar para Deus. Manoá viu que o homem tinha aparecido, então que Deus tinha respondido à oração dele. Deus, ele está assim, prontamente esperando a nossa oração subir. Ele está atento às nossas palavras. Ele não vê a hora da gente dobrar os joelhos e falar assim, pai, eu tô aqui. Fala comigo. Responde, pai. Ele não vê a hora de você dobrar os seus joelhos e perguntar algo acerca do seu futuro. Ele não vê a hora. Porque ele não quer ser intrometido na sua vida. Deus, ele não é aquele Deus entrão que vai falar assim, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Sabia que lá na frente você vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui? Sabia que esse carro aqui não é pra você comprar? Não, vai comprar essa casa aqui não. Deus não é intrometido nesse ponto. Mas não tem uma vez que você virar pra ele e vai falar assim, Deus, é pra eu comprar essa casa? Deus, é pra eu criar meu filho dessa maneira? Deus, é pra eu casar com essa pessoa? Que ele não vai te responder. Deus tem prazer em trazer respostas que ditam o seu futuro, para que você não venha perecer, para que você não venha acabar com a sua vida. Eu posso estar muito errada, mas eu sou do tipo de pessoa que creio fielmente, diante do que eu já vivi, que Deus responde qualquer tipo de oração, que Ele não considera mesquinha a minha pergunta,
que ele não considera mais ou menos importante. Que Deus não coloca numa categoria de tipo, fulano tá me perguntando acerca de morte, enfermidade, casamento. Raira tá me perguntando acerca de qual roupa ela vai sair. Eu não vejo que Deus coloca numa classificação de que a minha roupa que eu vou sair é menos importante se a sua cura vai chegar ou não. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é limitado. Nós vamos ver aqui na sequência do texto, o meu Deus, ele consegue responder a roupa que eu vou sair e acerca da sua cura ao mesmo tempo. Nós não servimos um Deus limitado. O nosso Deus não é igual pai e mãe, que quando vai atender um filho fala assim, espera aí. Nós temos que tirar da nossa cabeça o nosso padrão de pai e mãe terreno. O pai e mãe terreno que temos não se compara ao nosso pai celestial. Porque muitas das vezes nós vamos virar para um pai e para uma mãe terreno e vamos falar assim, ô mãe, deixa eu fazer uma pergunta. E a mãe vai falar assim, peraí meu filho, já já a mamãe vai te responder. Peraí meu filho, já já o pai te responde. Calma, papai tá ocupado agora. Espera meu filho, o motor do carro acabou de esquentar, você tá me fazendo essa pergunta agora? Meu filho, a panela tá no fogo, depois eu te respondo isso. E aí nós queremos colocar na nossa mentalidade que existem perguntas que Deus vai colocar como primeiro para ser respondida. Por quê? Achamos que Deus é limitado. A sua alimentação, a roupa com que você vai sair, com quem você vai se casar, é tão importante quanto a profissão que alguém vai escolher, a cura de alguém. Sabe? Aonde o fulano desaparecido está? Calma aí, filho. Deixa eu responder pro ciclano onde o filho desaparecido dela está. Depois eu respondo com que roupa você sai. Não tem isso pra Deus, não. Nós não servimos um Deus limitado. Ele ama responder as nossas perguntas. E isso desmistifica a tese de que você tem que quebrar a cara pra dar certo. De que você tem que ir tentando. Vai tentando as portas que dá. Se não der certo é porque não era de Deus. Não. Eu, pelo menos, tenho experiências de estar servindo prato de comida e ouvir a voz de Deus falando assim, isso não. Isso não. Isso pode. E aí você fala assim, Raira, mentira. É a minha experiência. Ainda que o mundo inteiro fala assim, isso é mentira. Eu vivi. Eu não preciso justificar isso pra ninguém. É a minha experiência. Eu já cansei de chegar na frente do espelho e Deus falou comigo assim, com essa roupa não vai. Volta e troca. Eu quero hoje que você use essa roupa. É desse jeito. É desse jeito que Deus faz. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 13. O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ele não deve comer uva, nem passas, nem deve beber vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ele deverá fazer tudo o que eu ordenei. Manoá disse ao anjo, por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você poderá preparar um holocausto como sacrifício para o Senhor. Manoá ainda havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo, qual é o seu nome? Queremos lhe prestar uma homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Nesse momento, a gente vê aqui que esse anjo do Senhor é o próprio Deus que estava falando com Manoá. Ele está falando assim, qual que é o seu nome? Para depois eu prestar uma homenagem para você. Quem é o Senhor que está me dando um filho? Minha mulher é estéril. Quem que é você? Ele está dizendo o seguinte, qual que é o seu nome? Aí ele vai falar assim, ele é tão maravilhoso
que você não conseguiria entender. Deus está dizendo para Manoá: Manoá, a composição do meu nome é tão complexa, tem tanta coisa que eu sou, que você não conseguiria compreender. A sua mente é limitada para que eu explique quem eu sou, para que eu fale o meu nome. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Ou seja, a nossa mente é limitada para entender a totalidade de quem o nosso Deus é. Nós não saberíamos, pronunciar a totalidade do nome dele. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha, como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor, e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e nem a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ele chamou Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Assim a gente termina o capítulo 13. E aí eu te pergunto, por que tudo isso? Por que ele não podia beber bebida forte? Deus estava requerendo de Sansão uma consciência totalmente sóbria. Ele não poderia comer nada impuro, porque a santidade ia fazer parte da caminhada de Sansão. Esse é o lugar que o Senhor espera que a gente chegue. Um lugar de separação, um lugar de consagração, um lugar de declarar: Pai, a minha vida eu estou entregando nas suas mãos, como consagração, como santificação, usa-me conforme eu querer. Era isso que Sansão ele fazia com a sua vida. Ele tinha uma vida separada desde o seu nascimento. Não cortava o seu cabelo, não bebia bebida forte, nada que vinha da uva, igual que está escrito, nem mesmo uva passas ele podia comer, e não comia alimentos impuros. Então tinha todo um ritual, que ele precisava seguir. Na quarta-feira, nós vamos ver o restante, como é que foi a vida de Sansão, como ele se perdeu, o que aconteceu. Mas ele cumpre o propósito, né? Ele vai cumprir o propósito. Mas nós vamos continuar na quarta-feira a trajetória agora da vida de Sansão. Uma das coisas mais lindas que eu tiro como aplicação do capítulo 13 é quando Manoá pergunta assim: Deus, como eu devo criar essa criança? Acho isso tão bonito, porque mostra total dependência. Ele vai falar assim: tudo bem, eu sei que está vindo uma criança, mas como eu vou conduzi-la? Às vezes Deus nos dá algo que nós não perguntamos para Ele: como eu vou administrar isso aqui agora? Como eu vou manusear isso aqui? Como eu vou fazer agora, Deus? Como? Como? Nós precisamos perguntar: Deus, como eu vou conduzir isso aqui agora? Acho isso aqui bonitinho demais. Ele vai com toda, presteza, com toda dedicação. Deus, como eu vou criar ele? E Deus vai falar assim: você vai fazer isso, isso e isso. Eu estou te dando instruções. Faz dessa forma. Assim nós precisamos fazer com a nossa vida. Deus, como eu devo seguir agora com a minha vida? O que o Senhor quer que eu coma? Todas as pessoas que tinham uma vida separada para o Senhor tinham uma alimentação específica. Olha para a vida de João Batista. Só comia mel e gafanhoto. Todos eles têm uma vida separada. E a alimentação marca muito, tá? A alimentação marca muito a sua separação para Deus. Então é isso. Nós vamos chegando a nossa live devocional ao final. Tem alguém que está aqui assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus
e gostaria de fazer isso essa manhã? Se você quer entregar sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Aos demais, escreva: eu sou salvo. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Escreva assim: estou aqui pela primeira vez. Deixa eu ver você. Deixa eu conhecer meus novos irmãos. Oh, meu Deus, misericórdia, Giovana. Que o Senhor possa mesmo tocar no seu pai e restaurar a saúde dele em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, Valéria. Fico feliz com isso, viu? Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e vamos orar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esta palavra, pela presença do Senhor e por tudo que o Senhor tem manifestado em nós. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te exaltamos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensinou tanto essa manhã, nos leva a um lugar de verdadeira intimidade, nos leva a um lugar de ser amigos do Senhor, mas de verdade, Pai. Não permita que as distrações e os entretenimentos, eles venham, Pai, ocupar a nossa mente e gerar um espaço no nosso coração ou até mesmo um altar, Pai, na nossa vida. Eu quero mesmo entregar todo o nosso tempo, toda a nossa vida, toda a nossa ocupação nas tuas mãos. Que o Senhor manifeste e faça conforme o teu querer. Espírito Santo, nos conduz nos dias de hoje, nos conecte, Pai amado, com o Senhor e que nós possamos fluir de acordo com a tua vontade. Eu quero abençoar cada lar aqui representado, cada casa, cada família e que haja uma porção do teu Espírito Santo dentro de cada lar, Pai. Nós sabemos que servimos a um Deus vivo, a um Deus que se importa, a um Deus que responde às orações, a um Deus que está sempre com os ouvidos atentos, Pai, pronto mesmo a ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Deus, responda as orações que serão colocadas diante do Senhor ainda hoje, através de cada uma dessas vidas que aqui estão. Eu oro, meu Deus, para que elas possam ter intimidade e relacionamento de verdade com o Senhor. Que não sejam palavras vazias, mas que sejam palavras mesmo que venham trazer transformação, Pai. Eu oro pelo pai da Giovana, que o Senhor possa visitá-lo naquele hospital onde ele está. Meu Deus, nós não sabemos como ele está no momento atual. Sabemos o que ela contou, Pai, que ele tem fraturas no rosto, meu Deus, e que ele precisa passar por uma cirurgia. Peço para que o Senhor possa mesmo colocar as tuas mãos e fazer a cirurgia, Pai. Que o Senhor venha tocar na vida de cada médico, segurar na mão deles e que seja o Senhor operando. Que ele possa mesmo experimentar e viver o milagre do Senhor. Nós não sabemos de nada e o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Às vezes nós não sabemos nem mesmo a maneira de orar, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, executa e faça a tua vontade na vida do pai da Giovana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Que a tua bênção e a tua graça e a presença do teu Espírito Santo esteja sobre nós no dia de hoje. Que cada um venha fluir conforme o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre a vida de vocês, viu? Que seja mais um dia da gente avançar. A Patrícia está aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, Patrícia. Eu estou aprendendo.
Lai, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Patrícia, Dani, Patrícia, Lai. Glória a Jesus pela vida de vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp. Nesse grupo eu mantenho a comunicação. Nesse grupo eu mando o resumo da nossa live. E as lives aqui são toda segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Um beijo. Fiquem firmes, tá?